Eu vou mostrar para vocês pela máquina que eu tenho, que é a Janome. Então, se vocês tiverem um outro tipo de máquina, não tem problema, porque ela, vocês vão conseguir também identificar todos esses passos que tem, tá? Então, a máquina, normalmente, ela tem o retrocesso, ela vai ter a largura do ponto e vai ter também o seletor onde você vai ajustar, qual vai ser esse ponto que você vai usar. Ela também vai ter a tensão, o tensor, né? Onde você vai ajustar o tensor da máquina e ela vai ter essa parte aqui onde você vai estar costurando. Então, todas elas basicamente são bem parecidas, tá? Algumas coisas mudam, mas elas são super tranquilas também para vocês encontrarem a forma de usar. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente precisa ligar a máquina. Então, vocês precisam prestar atenção na voltagem que a máquina de vocês é. A minha, ela é 110. Então, eu preciso colocar ela numa tomada 110, tá? Se vocês verem que ela é 220, coloquem numa 220. Tomem cuidado para vocês não queimarem a máquina de vocês já no início. Porque isso daqui, mesmo que seja uma coisa bem bobinha, muitas pessoas não prestam atenção, tá? Então, 110, tomada 110, 220, tomada 220. Lembrando que máquinas novas hoje tem também 127. O 127 é a mesma voltagem do 110, tá bom? Então, vocês podem estar colocando na mesma tomada. Então, a primeira coisa, a gente vai conectar esse fio, que é o fio que vai na tomada e vem com o pedal. Então, deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Quando eu ligo a máquina, aqui o pedal, pessoal. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu apertando o pedal, ela mexe, tá bom? Então, é o pedal que vai fazer a velocidade de como a gente vai costurar. Se vai ser rápido, se vai ser tranquilo na hora que você for parar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui. Então, a gente vai começar com o botão de inversão. Esse daqui é o botão de retrocesso, que quando a gente inicia na costura e termina a costura, a gente coloca ele, que é o quê? A costura tá vindo pra cá, né? Tá indo pra cá, certo? Quando a gente bate nele, a costura volta e vai de novo. Então, na hora que a gente estiver costurando, a gente apertar ele vai voltar e a gente solta quando a gente quer que ele continue, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Aqui são os pontos, são a largura do ponto. Então, se você quer ela um pouco mais fina, você vai colocar um. Mais fino não, menor, né? Se você quer ela menor, coloca 1, 2, 3 ou 4. Normalmente eu coloco no ponto 3 para fazer a costura de roupas que eu faço com tecido plano. Então, com tecido plano eu uso normalmente a configuração do ponto no tamanho 3. Esse aqui é o seletor. O seletor, ele seleciona o ponto que você quer usar. Então, normalmente, para a gente fazer as nossas roupas, a gente vai usar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o ponto A, ele é a costura reta. O ponto C é o zigue-zague. O ponto B, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas deixa eu aproximar para vocês verem. O ponto B, o ponto A, a agulha, ela tá reta dessa forma. Ponto B, ela muda para lateral, tá? E o ponto C, ele é o zigue-zague, que ele começa aqui no meio e vai fazendo o zigue-zague, certo? Então, ponto A no meio, ponto B vem para a lateral e o ponto C é o zigue-zague que a gente vai fazer para fazer os acabamentos da máquina, da peça. Depois que a gente fez aqui, normalmente eu coloco no ponto A para a gente começar a fazer a costura reta, tá bom? Depois disso, tem aqui, esse aqui é o disco de tensão da linha. Esse daqui é o tensor. Então, o tensor, ele vai ser como a linha, se ela vai ficar mais folgada ou mais firme. Então, eu normalmente, quanto mais ponto você colocar para cima,
mais largo fica, tá? Então, eu coloco aqui, sempre para costurar roupa, tecido plano, eu coloco entre o 3 e o 4. É uma medida super boa para a gente conseguir fazer a costura reta, tá? Depois disso, eu vou verificar a minha agulha. Se a agulha que eu estou usando, ela tá certinha. Essa daqui é uma agulha que é essa daqui, olha. Vocês normalmente vão encontrar em qualquer armarinho. E ela é de tecido plano, natural e sintético. Então, ela tem esse pontinho, olha, verdinho, tá? Então, ela é verdinha. Super bonitinha ela. E vocês podem estar pedindo para o atendente lá da loja, né? Porque ele vai conseguir explicar melhor para você. Então, você sempre pede a agulha para tecido plano de máquina caseira, tá? Então, vai vir essa daqui. Prestem atenção, tá? Ela vem com esse corzinha verdinha abaixo do vermelho, tá bom? Que é para tecidos planos, naturais e sintéticos.